Na verdade, então vou começar pelo trio de líderes com relação ao gramado. Tem algumas relações aí, né? O Flamengo, por exemplo, tem agora vive as turras com o gramado e acho que o gramado atrapalha sim o Flamengo. Quem sabe nessa parada o gramado do Maracanã melhore um pouco. Até o Renato falou mal do gramado do Maracanã, né? O adversário do Flamengo. O Botafogo, sim, desde que trocou a grama do Newton Santos, tem 100% de aproveitamento lá no Brasileiro. E o Palmeiras também, que é muito forte em casa, você viu a matéria do nosso Danilo Lavieri do UOL ano passado, tem uma questão para o segundo turno que no mínimo curiosa, né? O Palmeiras, pelo aquele acordo maravilhoso, é o melhor acordo de estádio de todos os tempos, só que quando tem show, o jogo não é prioridade. Então, o Palmeiras, dos 9 mandos do segundo turno, tem assegurados apenas 3 na sua casa. Isso pode pesar na disputa tripla, sabe, Tironi? Num campeonato de pontos corridos. Isso são detalhes importantes, projetando o que vem por aí, né? Então, por mais que o Palmeiras jogue bem em qualquer lugar, jogar no estádio em que está acostumado, onde é muito forte, perdeu muito pouco, né? Pode ser até decisivo nesse campeonato. Ainda mais com a regularidade do Botafogo e o Flamengo em ascensão. Também acho curiosa nessa briga de tripla, por enquanto, pela ponta do campeonato, a estratégia de cada um na parada, né? O Botafogo acabou o jogo contra o Fortaleza, o Luiz Castro falou em férias, né? E o Botafogo está em pequenas férias. O Luiz Castro achou melhor desligar tudo, cada um vai para o seu país, cada um faz as suas coisas, cada um. E falou em férias para retomada depois. O Sampaoli falou em aproveitar os dias de trabalho que ele não teve até agora. Desde que chegou, ele só jogou. E o Abel, aí que tá, né? A diferença do Palmeiras para os outros dois é que tudo do Palmeiras funciona há algum tempo muito engrenado, estratégico. Até pré-temporada online os caras fizeram e deu certo, né? Então, existe uma diferença favorável ao Palmeiras, que é essa consistência de anos. Enquanto o Flamengo é um time que costuma engrenar no segundo semestre das temporadas, e o Botafogo agora está lidando pela primeira vez com uma possibilidade de brigar em cima. Outra diferença, o Botafogo caiu fora da Copa do Brasil. Então o Botafogo não está mais em frente tripla. Ele vai ter alguns meios de semana. Talvez por isso o Luiz Carlos tenha dado mais dias de folga, né? Porque não vai ter tanta partida em sequência como Flamengo e Palmeiras terão. Aliás, Flamengo e Palmeiras é um confronto possível do mata-mata da Libertadores, né? O Flamengo deve ficar em segundo na sua chave, o Palmeiras deve ficar em primeiro e eles podem se enfrentar já numas oitavas de final. Tem isso também, enquanto o Botafogo está jogando a Sul-Americana. É outro campeonato. De repente, se Flamengo e Palmeiras se engalfinham nas Copas, o Botafogo pode, se mantiver o desempenho, sobretudo em casa no Campeonato Brasileiro, ainda lutar pelo título, sim. É possível. Não acho provável, mas é possível. Em relação ao São Paulo, que nada numa outra raia, corre numa outra raia, não está também em frente tripla, mas não tem o poderio nem de perto de Flamengo e Palmeiras. O São Paulo está na Sul-Americana do Botafogo, por exemplo, está na Copa do Brasil com o Palmeiras, e no Brasileiro ele vinha numa boa toada desde que o Dorival assumiu, tinha perdido justamente só para o Botafogo, na estreia ainda, sob o comando do Rogério Ceni, mas nas duas partidas mais desafiadoras contra Grêmio e Palmeiras, perdeu. E teve bons momentos nos dois jogos, teve, mas perdeu. E perdeu falhando muito nos dois jogos. E quando você joga contra times mais fortes, sobretudo com o Palmeiras, se você falha muito, acabou. Se você dá um gol de saída para o Palmeiras aos 10 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras vai poder jogar no seu estilo mais confortável, no erro do adversário. O Palmeiras tem tudo muito bem ensaiado, Tino. Até as questões do Abel à beira de campo são estrategicamente ensaiadas. A gente já falou, toda vez que a gente vem aqui discutir alguma coisa ou outra, é estratégico, não é rompante. Ele, sobretudo quando está em vantagem, assume o controle emocional do jogo.
E mais uma vez no Morumbi ele conseguiu fazer isso sutilmente. O time dele é frio em campo e ele ferve na beira do campo, estrategicamente falando. E o São Paulo, acho que teve pouco controle emocional, desde que teve aquele pênalti do VAR revertido e o gol no início, tudo isso em 10 minutos. E depois, quando fez um bom segundo tempo, sim, e não conseguiu marcar, o Palmeiras conseguiu amarrar bem o jogo. E aí a falha final do Arboleda botou tudo por água abaixo. São Paulo ainda tem muitos desafios e acho que para fazer para ter alguma perspectiva é um dos torneios, precisa errar pouco. E o São Paulo tem errado muito e errado muito, muitas vezes, diante de uma torcida completamente abnegada, né? Porque mais uma vez o Morumbi esteve lotado, mais uma vez com o Morumbi lotado, o São Paulo saiu com resultado ruim. O São Paulo já havia perdido nessa temporada do Corinthians o tabu com quase 60 mil em casa. Teve bons momentos, perdeu. O São Paulo tinha contra o São Bernardo lotado o estádio, perdeu. Com o São Paulo, com o Sport, perdeu também, só ganhou nos pênaltis. Então a torcida do São Paulo, ela está dando muito mais do que recebendo. Há muito tempo. E no clássico com o Palmeiras, mais uma vez foi assim. O time, o clube, continuam devendo muito ao seu torcedor desde algum tempo, mas sobretudo nessa temporada 2023.